Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar o módulo 8 do nosso material didático, página 139, Noções Básicas de Mecânica. Como consta no nosso livro, é obrigatório ao condutor conservar o veículo em perfeitas condições de uso. Então, para isso é fundamental que ele tenha noções básicas de mecânica e que tenha condições de cuidar das peças vitais do seu veículo. A princípio fala-se do painel de instrumentos, ao qual nós encontramos os principais indicadores para acompanhar as reais condições e funcionamento do veículo. Quais são os instrumentos encontrados em quase todos os painéis? O velocímetro, que indica a velocidade que o veículo está desenvolvendo no momento, o odômetro total, que indica a quilometragem total desde a fabricação do veículo, o parcial, que indica a quilometragem desde a última vez que foi zerado, o manômetro, indica a pressão do óleo lubrificante do motor, o termômetro, indica a temperatura da água de arrefecimento do motor, o voltímetro ou amperímetro, que vai indicar a tensão da corrente do sistema elétrico, e por último, o tacômetro ou conta-giros, RPM, indica a rotação do motor por minuto. Na sequência, temos um quadro com alguns símbolos também presentes no painel de instrumentos. Então, aí vocês encontram, pisca-alerta, carga do alternador da bateria, pressão do óleo do motor, dentre outros. É importante sabermos que quando nós ligamos o carro, todas as luzes se acendem e apagam. Se alguma delas ficar acesa ou acender durante o funcionamento do nosso veículo, enquanto estamos em circulação, é importante observar, procurar no manual do veículo a que se refere essa luz e verificar, pode ser algum defeito. Na página 140, nós temos o motor, que é o fornecedor de energia do veículo. Este transforma a energia calórica em energia mecânica capaz de girar as rodas. Abaixo temos as peças fixas e móveis deste motor. Então, fixas, bloco dos cilindros ou do motor, é a peça mais pesada do motor. Cilindros ou camisas são tubos cilíndricos onde a mistura é admitida, comprimida e queimada. O cabeçote ou tampão é onde se alojam as válvulas do motor, o eixo do comando de válvulas e a câmara de combustão. Temos os mancais fixos, cuja função é prender a árvore de manivelas ao bloco. O cárter, que é o reservatório do óleo lubrificante, e as juntas de vedação, função vedar as partes do motor. Quanto às peças móveis, são aquelas que movimentam no interior do motor, impulsionadas pela ação direta dos gases, resultantes da queima de misturar combustível na câmara de combustão. Então, o primeiro deles é o embolo ou pistão, peça móvel acoplada à biela que se desloca no interior do cilindro. A biela é o elemento de ligação entre o pistão e o virabrequim. O volante do motor é a peça que assegura por inércia o equilíbrio dos movimentos da árvore de manivelas. O pino embolo serve para prender o pistão na biela e, por último, o virabrequim, que é a árvore de manivelas que coordena os tempos do motor e aciona outros sistemas. Página 141, tempos do motor. Nós temos o motor que funciona em ciclos, também chamado de ciclo Otto. Cada ciclo tem 4 tempos. Primeiro tempo, admissão. Então, é quando a válvula de admissão se abre, o pistão desce e aspira para dentro do cilindro a misturar combustível. A válvula de escape permanece fechada. No segundo tempo, compressão, o pistão sobe e comprime a mistura no interior do cilindro. Nesse tempo, as válvulas de admissão e escape estão fechadas. Terceiro tempo, combustão ou explosão, é quando a vela de ignição lança uma centelha elétrica que inflama a mistura. A força dessa explosão empurra o pistão para baixo. Neste tempo, as válvulas de admissão e escape estão fechadas. Quarto tempo, exaustão ou escape.
Então, a válvula de escape está aberta, o pistão sobe expulsando os gases da queima para o sistema de escape. Depois deste tempo, recomeça o ciclo. Verifiquem no final desta página a ilustração que nos mostra o funcionamento dos tempos do motor. Aí fala também, verifique periodicamente o nível de óleo do motor, cárter, as correias, a limpeza e reposição de filtros, o nível e limpeza da água no radiador e o estado das mangueiras e dos cabos elétricos. Lembrando que quando forem verificar o óleo, a água, verifiquem em superfície plana com o veículo frio. Página 142. Agora nós iremos ver os sistemas do veículo. O primeiro deles é o sistema de alimentação. O que esse sistema fornece para o nosso veículo? Este é responsável pelo fornecimento da mistura ar-combustível, que faz o motor funcionar. Então teremos aí como componentes tanque de combustível, conexões, tubulações, filtro, bomba de sucção, carburador nos veículos mais antigos ou bomba injetora, motores a diesel, e a injeção eletrônica nos veículos novos, substituindo o carburador. Quando se trata da mistura ideal para o funcionamento do veículo, é conhecido como medida ideal 15 partes de ar para queimar uma parte de combustível. Quando existe mais ar do que combustível, a mistura é pobre. E quando existe mais combustível do que ar, a mistura é rica. No caso de veículos a diesel, a bomba injetora ela pressiona o combustível em alta pressão para os bicos injetores. Sistema de arrefecimento, página 143. Este é responsável por controlar a temperatura do motor por intermédio da circulação de ar e ou água. Componentes: bomba da água, radiador, que é o reservatório da água, a válvula termostática. Essa funciona como um termômetro. Quando o carro aquece, é ela que libera a passagem da água pela tubulação, ventoinha e tubulações. Sistema de lubrificação. Este tem como finalidade diminuir o atrito e evitar o desgaste prematuro das peças e, ao mesmo tempo, auxiliar no arrefecimento do motor. Componentes: bomba de óleo, conexões e tubulações, filtro de óleo, bulbo indicador de óleo, cárter, que é o reservatório do óleo, e o pescador. Sistema de transmissão, página 144. Qual a finalidade deste? Transmitir a força mecânica do motor às rodas. Então, nós teremos como componentes a embreagem, a caixa de câmbio, a caixa de marchas, as árvores de transmissão, o diferencial. Esta peça tem a finalidade de transmitir a força necessária a cada roda de forma independente, fazendo ainda compensações nas curvas. E temos também, ainda como componente, a semi-árvore ou semi-eixo. Sistema de suspensão. A finalidade é absorver os choques provocados pelo movimento do veículo em contato com o solo, devido às irregularidades do asfalto ou do piso, além de auxiliar na sua estabilização em curvas ou terrenos muito irregulares. Componentes. Em veículos leves, é mais utilizado o sistema de molas e barras de torção juntas com os amortecedores hidráulicos ou a ar. Nos veículos pesados de carga, o sistema utilizado é o feixe de molas. Componentes. Em veículos leves, é mais utilizado o sistema de molas e barras de torção juntas com os amortecedores hidráulicos ou a ar. Nos veículos pesados de carga, o sistema utilizado é o feixe de molas. Sistema de direção, página 145. Este é destinado a tornar possível a mudança de direção do veículo. Componente: volante de direção, coluna de direção, caixa de direção, setor, barras de direção e terminais, ponteiras. Lembrando que alguns veículos são equipados com direção hidráulica, que alivia o peso da direção, deixando o volante mais leve e confortável. Quanto ao alinhamento do sistema de direção, ou seja, esse processo consiste em alinhar as rodas dianteiras e as traseiras, verificando e corrigindo os diversos ângulos de suspensão. O camber, no caso, a cambagem positivo,
é quando as rodas estão inclinadas para fora dos paralamas. Nós temos a ilustração na página 145. O camber, negativo, cambagem, é quando as rodas estão inclinadas para dentro dos paralamas. O caster é a inclinação do pino mestre. A convergência é a abertura da parte traseira das rodas maior que a parte dianteira. E a divergência é a abertura da parte dianteira das rodas maior que a parte traseira. Sistema de freios. Finalidade: parar ou reduzir a velocidade do veículo. Para parar, freio e embreagem. Para reduzir, somente o freio, gradativamente. O freio mecânico, que aparece na página 146, é um sistema mais antigo, mas que ainda é utilizado no freio de mão, freio de estacionamento, e atua nas rodas traseiras do veículo. O freio hidráulico é o mais utilizado em veículos de pequeno porte. O freio hidráulico funciona através da pressão do freio sobre o pedal, que impulsiona o fluido, óleo de freio, do cilindro mestre através das tubulações até os cilindros das rodas. Nessa mesma página aparecem para nós os freios a tambor, freio a disco, freio a ar, que devido à sua eficiência é empregado em veículos pesados, como caminhões e ônibus. Temos também o freio servo-assistido ou hidrovácuo. Este é acrescido do vácuo decorrente da depressão do coletor de admissão do motor, diminuindo a força aplicada no pedal pelo condutor. O freio ABS, no sistema de freios hidráulico convencional, é comum ocorrer o travamento das rodas no momento da frenagem, em razão de imperfeições nas tubulações ou nos cilindros. Então, esse sistema ABS permite uma frenagem mais segura, porque um sensor em cada roda envia informações a uma central eletrônica que analisa os dados e controla o envio de fluido para cada roda, realizando uma frenagem ideal e com pressão calibrada para cada roda. O ABS é um sistema adicional que, no caso de falha, permite o funcionamento do sistema hidráulico convencional normalmente.